Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos à Sala dos Professores. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Daniel e eu sou o locutor deste programa do Conexão História Podcast. Hoje nós temos mais uma convidada especial, a professora Vitória Rufino, que ela é formada em História pela Universidade Federal de Alagoas, do ano de 2008. Tem várias especializações, também possui graduação em outras áreas do conhecimento. Ela também tem experiência tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino, na cidade de São Miguel dos Campos e nas suas circunvizinhanças. Também trabalha como formadora de professores lá na Secretaria de Educação, trabalhando justamente com professores do primeiro ao quinto ano, né, da primeira fase do desenvolvimento da educação infantil, do Fundamental 1. Vitória, é um prazer tê-la aqui conosco. E, assim, para mim é mais prazer ainda porque é a continuação de um legado, né? Nossa, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso, né? Estar aqui, um orgulho imenso também. Daniel foi meu aluno e ver buscando, crescendo, trabalhando história de uma forma tão séria é muito gratificante. Eu espero que seja bacana, né? Para pessoas que assistem e que contribuem de alguma forma para que essa história ela seja perpetuada, ela seja entendida e que a verdade de fato seja passada. Exatamente. E, assim, para a gente deixar claro para quem está nos ouvindo, né? Esse podcast, esse vodcast, como a gente chama, por conta que é a estrutura em vídeo, ele é uma troca de experiências, vivências compartilhadas entre professores, né? A Vitória é a terceira professora que está passando por aqui e a gente, nesse episódio, busca dialogar sobre também questões relacionadas à formação de professores e a questão também do ensino de história, né? Que é a disciplina a qual nós somos formados para lecionar. Então, Vitória, baseado nisso, né, sobre a questão das formações de professores e das diversas formas de novos ensinos surgindo, a pergunta em questão né, dentro dessas formações, né, você como formadora próxima de outras formadoras também que trabalham sexto ao nono ano, existe trabalhos em relação à questão da decolonialidade e também a questão, ou melhor, né, a questão das perspectivas de se trabalhar com a questão nativa, né, dos povos nativos, dos africanos, de quilombolas, que ainda existem aldeias quilombolas aqui no Brasil. Existem esses espaços dentro das formações que você já vivenciou ou que você já viu também serem realizadas? Olha, Daniel, eu percebo que há uma busca, né, por inserir esses conceitos com os professores e os professores também com os alunos, mas ainda de uma forma muito rasa. E eu acredito que seja por conta de uma série de questões, né? A questão cultural, a questão talvez tenha um receio e também de falta de conhecimento e da busca do conhecimento por todas as questões étnico-raciais e das minorias aqui no nosso país. Mesmo assim, eu ainda visualizo de uma forma positiva essa busca. Lá na faculdade, quando eu estava terminando, os professores já falavam, né, sobre essa questão da decolonial e de levar para a sala isso, né, desmitificar na realidade muito que era inserido na época que eu estudava, né, lá na educação básica. Então a gente vem buscando, mas a gente sabe que é um processo difícil, que é um processo lento, porque é desconstruir uma ideia que já existe. Então, assim, eu percebo que sim, que há uma busca por isso, que há eu vou colocar aqui como uma introdução, né, nesse contexto, mas eu vejo que não é fácil. Então, por isso eu ainda vejo muito raso. Ainda há muito caminho a ser percorrido. E assim, nós, baseado nessa questão, né, desse caminho a ser decorrido, a própria legislação ela já prevê algumas das discussões, né, acerca, por exemplo, da Lei 10.639, que define a questão do ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas. Em relação à questão dessas práticas da secretaria, por exemplo, eu posso falar com um pouco mais de propriedade em relação à questão de São Miguel, né, porque eu cresci e estudei aí.
Há também os receios de pessoas de dentro da secretaria por conta da questão da mistura entre a questão da religião, né? Dessa influência cultural. Mas a Lei 10.639 ela é vista com bons olhos pela secretaria e ela pensa em desenvolver projetos ou ações voltados à conscientização desse racismo e desmistificação de se trabalhar a questão dessa dificuldade de lidar com essas questões temáticas de discriminação? Eu vejo sim essa busca, mas como você mesmo falou, existe todo um contexto ligado a outras ideias que de alguma forma acabam brecando quando esse trabalho ele vai se intensificando. Contudo, não é que a gente que pare de se fazer, não é? Mas a gente busca fazer de uma forma que não venha a agredir ideologia e nem pensa de ninguém. Até porque não é esse o objetivo da lei, mas é apenas de trazer o conhecimento, né? Trazer à luz o conhecimento para os nossos alunos. Então, o que é que acontece? Trabalhar a consciência negra do mês de novembro, para mim, não é trabalhar a lei, né? Ela tem que ser trabalhada durante todo o ano. E isso a gente está trazendo. No caso das formações dos anos iniciais, de uma forma ainda muito lúdica, trabalhando essas questões de o que diz mesmo a BNCC, né? Trabalhar o eu e o outro de forma integral e de uma forma respeitosa. Lá nos anos finais, o que eu vejo é que esse trabalho ele vai trazendo, na realidade, teria que ser com projetos, que é a linguagem que o nosso aluno entende, né, com maior facilidade hoje. E aí o que eu percebo são alguns projetos internos. Eu não sei como é que isso está funcionando fora da escola, porque a escola é a preparação para a vida. Então, há as discussões acerca de racismo, acerca das minorias dentro da sala de aula, sim, já existe, não é? Essa busca por essa conscientização. E na fala dos alunos, a gente já percebe também um certo amadurecimento com relação a isso. Fora da sala de aula é o que me preocupa, não é? Então, assim, como eu te falei, eu sei que ainda há um caminho muito longo a ser percorrido e eu sonho com isso, né? Que eu posso falar isso de uma forma mais aberta, sem ter que explicar determinadas situações culturais, religiosas. Mas o caminho está acontecendo, né? Já começou, já percorremos uma parte e agora é esperar os frutos. Continuar lutando também é muito importante. Sim. E assim, em relação a essa questão justamente da escola, né? A escola ela trabalha a Lei 10.639, ela está conseguindo trabalhar esses aspectos fora do mês de novembro, né? Porque o problema do relato de outros professores é justamente isso, né? A gente só trabalha no mês de novembro, né? A consciência negra, somente isso. Não, é lei. Então, se é lei, tem que ser trabalhada. A gente segue o livro didático, né? Então, assim, o livro traz, ainda falando sobre o processo de colonização do Brasil, né? Sobre os povos que formaram a nossa sociedade, também os imigrantes, né? Que alguns ainda sofreram, como vivem hoje os descendentes. A gente tende a trabalhar isso durante o ano todo. No mês de novembro fica muito mais ativo, né? Os projetos, os macro projetos, mas durante o ano todo a gente vem trazendo. Agora, nesse primeiro bimestre, por exemplo, a gente está falando das relações entre os índios, os negros, não é? E até mesmo os imigrantes que chegaram no Brasil e quais as consequências, não é, dessas relações para o nosso povo hoje, de uma forma lúdica, trazendo para a cabecinha das nossas crianças que, graças a Deus, as pessoas elas não são iguais, mas que socialmente falando, sim. Mas eu vou olhar para você vai olhar para mim, a gente somos pessoas diferentes. Então é necessário que haja isso. Lá nos anos finais, a gente vai trabalhando ainda a questão, de acordo com o livro didático ainda, seguindo o que a BNCC pede, né, que é trabalhar essas relações do eu e do outro, essas questões é, dentro da história, né, de como foi formado, de como aconteceu a vinda desses povos e de como aconteceu o período, a gente chama ainda hoje, né, de neocolonização. Porque houve, por exemplo, a Lei Áurea foi assinada, mas não houve uma preparação. Nosso país não teve uma preparação para receber aqueles ex-escravos. Então, assim, eles deixaram de ser o escravo da fazenda, mas eles se transformaram em escravo da cidade. Eles se transformaram em escravos de si porque eles precisavam sobreviver e não havia abertura social para isso. Eles não estavam preparados para receber aquelas pessoas agora como cidadão, né, de fato. Então,
é uma luta que vem se percorrendo. E aí, se você olha hoje ao seu redor, é uma luta que ainda continua. A gente vê aí a mídia divulgando casos de racismo, né, o tempo todo, infelizmente, e os nossos alunos eles não estão alheios a isso. A gente está falando de seres hoje que são tecnológicos, né, que tem ali a informação nas suas mãos. O que a gente precisa é trabalhar com eles uma forma de compreender de fato o que é, né, cada ato desse, né, como é que está o mercado, quem que está trabalhando no mercado. Será que existe uma igualdade na oferta de trabalho? Então, assim, a escola ela busca trabalhar isso. Tratando especificamente aqui de São Miguel, né, Alagoas, a gente tenta trazer sempre pessoas, personalidades, né, que estão aí no mercado, que estudam e que conhecem a história, para fazer palestras para os nossos alunos, para trazer exemplos, né, deles que deram certo, mas também que não foi fácil, porque não é fácil para ninguém, e a gente sabe que para alguns grupos específicos é ainda mais difícil. E é uma tentativa de mostrar, né, de falar, de mostrar a teoria, mas mostrar que essa realidade é uma realidade ainda latente, que precisa ser combatida. Então, isso vem acontecendo durante o ano todo. Mas, vem acontecendo durante o ano todo, de uma forma rasa, porque não é só isso que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem todo o conteúdo para dar conta. Se a gente for para a parte prática, a gente sabe, você sabe. O professor ele tem que dar conta de 300 mil coisas ao mesmo tempo Sim, e o conteúdo é importante. Não só, não é, cultura brasileira, né, mas a história de uma forma geral. sim. Agora sim, né, mudando um pouco o foco, saindo da questão da Lei 10.639, durante a pandemia a gente teve o boom das tecnologias, né, que todo mundo ficou preocupado, louco. E a pergunta, ela sofreu um pouco vai sofrer algumas mudanças de professor para professor, mas assim, durante a sua formação inicial, né, a formação inicial da graduação, e essas formações continuadas, tanto pela secretaria quanto formações que você busca fora, para poder se aperfeiçoar, né? Observou-se essa questão do uso dessa tecnologia antes da pandemia? E, assim, se sim, como era abordado essas tecnologias aplicadas? Vou usar essa expressão, né? Aplicadas, porque a gente não aplica nada dentro da sala de aula, mas atreladas à questão do ensino de história. Olha, antes da pandemia, havia um receio, né, que de fato deveria ser usado determinadas tecnologias em sala de aula, porque a gente sabe que a maioria dos nossos alunos não tem maturidade, ainda para usar as mídias de uma forma consciente, educacional, de uma forma positiva, vamos dizer assim, dentro da educação. Então, era aquela coisa, né? Digo, salvar, menina. E alguns professores tinham receio de mexer também com determinadas tecnologias. Eu vi muito professor tendo que ir estudar e voltar para a sala de aula para aprender a mexer com essas tecnologias. Então, assim, foi um processo de aprendizado para o aluno e também para o professor. Porque não, realmente, né, o uso das tecnologias ele já existia, mas de uma forma muito tímida, vamos dizer assim. De que forma? Um jogo que era feito, que era produzido, que era mandado para casa via e-mail, né? Depois via WhatsApp, que o aluno tem que fazer, mas aí que alguns acessavam e outros não. Em algumas escolas particulares, em algumas não, nas escolas particulares que eu trabalho especificamente, a gente tem sistemas de ensino, e os sistemas de ensino eles oferecem todo um site trabalhado que tem jogos online, trilhas de conhecimento, e aí é tudo feito online, a gente mandava, e assim, o retorno era mínimo. Até porque o aluno ele pegava, né, no computador, no celular, e o que ele queria fazer era jogar algo que fosse do interesse dele, não da escola. A pandemia ela fez com que ele tivesse que aprender, porque não tinha outra forma, não é, de devolver, fazer uma devolutiva das atividades. E aí isso acaba que hoje não tem mais como fugir, não é? Se você não tem, você tem que procurar, não é, se atualizar, porque vai aparecendo novas plataformas, novas formas de trabalhar com a tecnologia na sala de aula, e se você não leva isso para o aluno, vai ficar enfadonho. Então, assim, antes já existia, sim, um pouco retorno, talvez, por parte dos alunos. Hoje, esse retorno ele é maior, e eu acredito, sim, que foi durante a pandemia que ele percebeu que poderia usar essas mídias dentro da educação, que não seria algo chato, não é algo chato, né? Sim.
E assim, agora já que a gente começou já a falar sobre a questão de aprendizagem, né? Porque foi uma das coisas mais difíceis durante a pandemia, foi se aperfeiçoar nesse nível de aprendizagem, realmente medir se estava aprendendo ou não. Principalmente agora, no pós-pandemia, né? Quais são os assuntos ou conteúdos que você vê que ainda é de difícil aprendizagem dentro da sala de aula, relacionado a todas a história como um todo, né? E especificamente também que podem ser aprimorados por você dentro da sala de aula, como com o uso de tecnologias ou abordando de outras formas. Olha, eu acho que vai, tudo depende muito da abordagem, tá? Se você tem um bom planejamento, se você busca falar, né, de alguma forma a linguagem do seu aluno, que é usando sim essas tecnologias, buscando o lúdico, não vai ter um assunto que seja de difícil entendimento, não. História é muito fácil, é muito gostoso de se aprender. Então você pode trabalhar de diversas formas. Você tem dentro, né, do mundo do aluno que você pode levar para ele como uma via de aprendizado. Filmes, você tem música que você pode trabalhar essa música. Hoje existem documentários. A gente pode trabalhar com peças teatrais dentro da escola. Eu posso levar textos que não são textos especificamente históricos, mas que relacionar com os fatos. Além de mapas mentais, a gente faz na sala, que é muito legal. Alguma forma de levar animações também, que eles gostam muito. Então, assim, eles acabam. Geralmente eu jogo conteúdo, faço a introdução, e aí quando tem prova, eles vêm dizer, ah, mas eu pesquisei. E aí eles vão ver lá a forma de outros professores também, que eles vão pesquisar por fora, né, nas redes, né, no YouTube, e eles acabam pegando com uma certa facilidade. Então, o que eu falo que hoje é aquela coisa, a informação ela está lá. Se você consegue mediar na sala, direcionar da forma correta, ele vai buscar, né? É a tal da sala de aula invertida. E acontece e muitas vezes dá certo. Obviamente que a gente não vai generalizar, né? Isso é para quem quer estudar. Mas se o aluno quer e o professor tem boa vontade de pesquisar, né? De pegar mais umas horinhas do seu dia de cobrar para planejar certinho, eu não vejo dificuldade, não. A dificuldade é fazer o aluno querer, algum. Entendi. Vitória, já que você já introduziu aí um ponto importante que eu tinha pensado, né? A questão metodológica dentro do ensino, né? Hoje nós temos uma infinidade de metodologias, muitas secretarias de educação do município adotam metodologias diversificadas para o ensino dentro da sala de aula, né? Já vi metodologias ativas, sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, por aí vai. Como você também é formadora, né? Então, essas metodologias estão mais próximas desse quesito, né? De passar essa informação para o professor trabalhar. Mas você, quanto professora, né? Questão metodológica que você notou, quais são as metodologias que você acha, que considera que mais funcionam dentro das salas de aula? E se também a gente como é criativo, né? A gente tem essa facilidade de criar muita coisa, a gente também inventa metodologias próprias, né? Quais que você identificou assim? Eu gosto muito de trabalhar com projetos. Projeto de trabalho, né? Você precisa de um tempo para aceitar, para pesquisar, para montar. Dá trabalho para apresentar, trabalho é montar, né? Mas aí você vai apresentar, fazer o aluno entender, se engajar. Mas depois que eles pegam o ritmo, a gente percebe que, assim, desenvolvem cada coisa extraordinária, né? E depois de alguns anos aí, eu ainda fico, nossa, nem esperava tanto. Gosto muito do trabalho de produção ainda, porque assim, a gente está muito nessa coisa no boom das metodologias ativas, tem que ter. Lá na formação a gente leva sempre. Todas as formações tem que levar ideias de metodologias ativas, porque não é nada muito, nossa, difícil, não. É algo simples. É algo que você consegue fazer com, enfim, poucas coisas, não é nada mirabolante. Mas que realmente para o aluno seja algo novo. E aí dá certo sim. Esse semestre a gente estava trabalhando a sala de aula invertida e o que os professores relatam, né, é que o aluno ele fica muito seguro de si.
é que o aluno ele fica muito orgulhoso de si, né, de estar ali, ele se coloca mesmo no papel do professor. E aí ele quer mostrar trabalho, ele quer mostrar que merecia aquela confiança. Porque a gente tem que reconhecer quando dá certo e elogiar o nosso aluno. A gente tem que fazer esse reconhecimento, para ele é muito interessante, para a gente enquanto adulto, imagina para os nossos alunos. E aí eles querem mostrar que merecem esse reconhecimento e trabalhar direitinho. E aí eles buscam. Então, eu gosto sim gosto dos projetos, porque eles vão pesquisar, eles trazem para a gente, professora, eu consegui encontrar isso, o que, é que a senhora, né, acha, o que, é que a senhora diz, está correto, de que forma eu poderia apresentar. E aí é um trabalho de sentar e de estudar, né, para apresentar esse projeto. E é isso que é preciso para aprender. Eu digo sempre assim, olha, se você ficar na sala de aula sentado, só ouvindo o professor falar, se você não dá continuidade ao que foi ali, se você não for curioso, a coisa vai acabar ali, né? E o conhecimento ele não tem fim, não. A gente pode descobrir coisas novas, a gente descobre coisas novas todos os dias. Não existe, em história principalmente, não existe nenhuma verdade absoluta, amarrada, né? A história ela é dinâmica, ela é cíclica, então ela tá acontecendo o tempo todo. E aí, geralmente eu separo, tiro uma ou duas pessoas hoje, vocês são os investigadores da história. Então a gente vê o conteúdo e depois eles têm que trazer algo novo, né, que não foi falado da sala daquele conteúdo. E aí tem que premiar, né, pontuar, quem conseguir fazer alguma coisa de relevância. E é bem interessante. Então, assim, se não leva nada disso, né, se a sua aula fica só ali como dizia os meus professores já da básica, né, no GIS e no livro, a coisa não acontece, não. A gente está aí com uma geração ativa, né? Com uma geração que está ligada nos 220 o tempo todo. E a gente tem que acompanhar. A geração 3.0, né? Nem 2.0 mais, é a 3.0, onde está Sei lá, eu sei que tá à frente. tá inserido a questão da demanda, né, excessiva. É, como é que fala? É a geração do express, né? Do, do, É do, muita do coisa. Dá pra drive-thru. fazer. Eles não conseguem fazer uma coisa só. É uma agonia para fazer parar. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma coisa só. É porque você vai fazer muito bem feito. Mas é muito difícil colocar isso na cabeça deles. Então, se eu ficar ali também, não é lenta, vou ficar lá atrás e eles vão embora, vamos deixar sozinhos. Tem que acompanhar, né? E assim, tem que acompanhar. Tem que estudar esse negócio de tecnologia, até mesmo, muitas vezes, termos que eles usam. A gente tem que aprender a falar a linguagem deles. Eu preciso conquistar o meu aluno para que ele tenha vontade de assistir a minha aula, ouvir o que eu estou falando, porque é pertinente para Eu ele. estava Se pensando ele não justamente gosta, nisso, né? Que o outro professor tinha comentado, a questão também que a gente tem uma certa afinidade, né? Afeição dentro da sala de aula, que outros professores não têm. Né? O professor de história ele tem essa liberdade porque está trabalhando com a questão cultural do aluno, a questão social do aluno, e consegue envolver ele nisso, né? é. Eu ouvi esses dias alguém falando, um colega, né, que gostava muito de história, e que os filhos hoje gostam muito de história. Aí o colega falou, ah, Vitória, vocês não gostam também de sua aula, né? Eu falei, não é a minha aula, não sou eu. É porque é uma disciplina muito gostosa de trabalhar. Você estudando história, você está estudando a si mesmo. Então, assim, são as descobertas, sabe? É muito bonito de ver aquele brilho no olhar de, ah, é por isso que eu tô aqui, foi assim que surgiu. Nossa! E aí, quando eles começam a relacionar os conceitos, então eles começam a entender por que eles, os pais, os vizinhos, vivem da forma que vivem hoje. A gente tem que entender que, eu gosto de falar disso, eu não gosto de falar de você, não é? E quando a gente estuda história, a gente está estudando sobre a nossa realidade. Ah, mas eu estou falando da independência dos Estados Unidos. Tem alguma relação com o Brasil? Lógico que tem. Ah, eu vou falar da Revolução Francesa. Tem relação. Eu entro na sala de sexto, sétimo ano e a menina já, professora, quando que a gente vai estudar a Primeira Guerra? Quando que a gente vai estudar nazismo? E assim, a gente tem que trazer isso para o nosso lado. E a gente já, e começa a contar a história como se eu estivesse lá. Eu digo, ó, eu tava lá, viu? E aí, existe um interesse por isso, porque ele vai relacionando com a realidade dele. Se você levar só conceito pronto e não fazer essa relação, aí a coisa já era. E nessas relações, o professor de história é expert, não é? Sim. Eu digo porque, assim, às vezes quando chega um aluno novo, ele diz, professora, a senhora fala muito parecido com a minha outra professora de história, da outra escola, com o do outro.
aprendi a fazer isso na faculdade, sério, sério. Mistérios Mas são mistérios. metodológicos. É isso aí. E Olha vamos. aí você, ó, historiador também. Eu sou meio suspeito de falar, né? E é uma delícia, não é? A gente reclama da correria, a gente reclama que não é fácil, falta aquilo, mas tem coragem de deixar, né? Se vê hoje fazendo outra coisa? Não, porque é bom pra gente também. E é que nem É um aquele aprendizado projeto, né, contínuo. Vitória, que eu tinha lá na UFTM, que a gente colocou logo o título, né? É, se você não gosta de história, é porque você não achou alguém que soubesse contar ela direito. É isso mesmo. E é assim, eu fico com o coração partido quando isso acontece. E aí vai aquele trabalho, né, de reconstrução. Com Baseado todo o prazer do nessas mundo, de falas, verdade. né, já de questão de envolver o aluno, a gente sabe que na história do Brasil existe várias ausências, né, histórias ocultas, vamos dizer assim, apagadas, a questão de personalidades negras, indígenas, mulheres, movimentos sociais que são obscurecidos pela história dita oficial. E essa história dita oficial também está bem trabalhada no livro didático, né, que vem lá do governo federal, uma história oficial no livro didático. E aí a gente tem um certo embate, né, ético e político dentro da gente de comparar, trabalhar histórias não contadas e também trabalhar o currículo oficial na sala de aula, né? Como você vê e trabalha essas relações e como é recebido pelos alunos também? Relacionando, viu, Daniel? Tipo, eu vou falar sobre período em que início da República, né? Início da República, o Brasil estava ali com uma galera que não sabia como acomodar, que não sabia como tratar, que não sabia como se comportar diante dessa galera porque para eles era um novo. E aí acontece, por exemplo, a Lei Áurea. Nossa, como ela foi boazinha. E aí a gente começa a relacionar. Vamos nos colocarmos um pouco naquele contexto, né? A gente está falando de uma família poderosa politicamente, e obviamente que queria se manter ali no poder. Eu sei que todos os outros países já não existia mais escravos. A escravidão já era algo ultrapassado. E aí ela, muito boazinha, ela foi fazer isso, sendo que o Brasil já vinha sofrendo, né, pressão há muito tempo para acabar. Será que foi realmente porque era muito boazinha? Ou será que foi porque ela só antecipou algo que já era certo que ia acontecer? E se era tão boazinha, não é? Nossa, a fada dos escravos. Por que não houve uma preparação dessa sociedade para prepará-la? Né, para preparar a sociedade para receber, porque não houve um projeto político de fato trabalhado para inserir esse pessoal de forma digna na sociedade. E aí a gente vai desmistificando aquilo que está ali. E eles vão percebendo isso, né? E aí logo depois, a gente vai falar das primeiras revoltas. Aí você vai lá para a Revolta das Pratas, no Rio de Janeiro. Ah, mas tinha negro marinheiro. Mas será que era da forma que é hoje para entrar na Marinha? Eles entraram na Marinha não era porque eu sonhava em ser marinheiro, era porque era o que dava para fazer, né? Havia vagas. E o tratamento lá dentro era igual? Aí a gente vai estudar a, o que acontecia quando o negro cometia algum delito, né? Tinha uma lei com um número, um limite de chibatadas. A gente viu que essa lei ela não foi respeitada. Aí depois teve um acordo com o governo. Esse acordo foi feito e também não foi respeitado. E a gente está falando de uma galera que estava lutando para sobreviver, para ser visto, né? Que alguém olhasse para eles e os enxergasse. Aí a gente vem para relacionando com hoje, não é assim? Aí você vai pensar numa grande empresa e aí você vai olhar quem está lá nos cargos de liderança. E aí a gente vai tentar fazer uma relação com esse pessoal que estava ali tentando, de alguma forma, se fazer enxergar e a gente começa a perceber que é complicado. Eu tenho muito receio de transformar tudo isso numa pauta muito grande, sabe? Maior do que o que ela realmente é, se assim eu posso falar. Eu digo, olha, não é que tudo seja racismo, né, como for falado nisso,
mas a maioria das vezes é. Então a gente tem que ter também cuidado para não acabar confundindo quando não é. Porém, na maioria é. Então tem que ter esse olhar cuidadoso para não cometer também, né? Que a gente sabe que tem A, Z na sala, para não cometer sem nem perceber. E é de uma forma gostosinha, né? A gente fez a gente não. Um colega de faculdade, ele fez um vídeo muito interessante falando sobre termos racistas, no novembro desses aí. E eu fiquei encantada, porque são termos do nosso dia a dia mesmo, que a gente usa sem maldade nenhuma. E aí eu levei para a sala, né? Pedi permissão e levei para mostrar. Eu falei, olha só, eu sei que vocês usam, eu também usava. E era sem maldade nenhuma. Mas a gente vai percebendo o quanto é doído, né? Para quem está lá do outro lado, para quem só. E aí eu digo, olha, eu preciso estar sempre estudando, estar sempre buscando e estar sempre me colocando no lugar do outro. Porque é muito difícil quando você vai estudar a história toda, não é? Essa semana eu estava falando sobre o I, também não foi fácil. E aí quando você vai ver todo o percurso que passaram até aqui e que ainda, né, precisa de muitas melhorias, a gente começa a fazer, poxa vida, eu acho que eu poderia, sei lá, contribuir um pouquinhozinho, assim, né, 0,01%, com a minha fala, com a minha ação, não precisa ter muita coisa não, para melhorar a realidade do outro, para ter cuidado para não levar isso adiante, né? Para que se perpetue tanto e tanto tempo. E aí a gente vê exemplos na mídia, a gente vê exemplos na nossa rua, a gente vê exemplos na nossa escola, infelizmente. E a gente está trabalhando a cabeça do nosso aluno para que ele perceba, identifique e queira combater determinadas ações e comportamentos. E assim a gente também trabalha a questão da 1639, né, que a gente tinha comentado de início, né, Vitória? É dessa forma, né? Nesses momentos de também de comparação, né? Debate. De debate. É. E aí, é isso que eu digo, não tem como trabalhar só o novembro, porque eu tenho tudo isso no meu conteúdo de história. Né? Eu vou trabalhar a República, eu vou trabalhar essas questões, eu estava falando sobre a FUNAI agora, né? A questão do índio, a questão das terras demarcadas, a questão das terras que foram cedidas, como que aconteceu, a questão da aculturação, então eu estou trabalhando isso também. Aí depois você vem para um outro período, eu vou falar vou falar agora sobre a Era Vargas, né? Aí a Era Vargas teve aquela questão do café, que não tinha para quem vender, e aí o governo vai ter que comprar, vai ter que vender. E aí como é que vai ser? Quem era o dono do café? E quem trabalhava nessas fazendas e produzia? Como é que vai ser a realidade dele? Porque o dono da fazenda ele vai receber, não é? Um auxílio do governo, uma forma para tentar ele não perder a sua safra toda. E quem estava trabalhando? E quem era essa galera? Essa galera também foi enxergada pelo governo. Porque quando a gente vai falar sobre cultura afro, eu vou trabalhar a cultura afro, mas eu vou trabalhar também as outras minorias, né? A gente vive em um país que é patriarcal, ainda é, né? Que é patriarcal e é classicista, infelizmente. Então, assim, se eu não trabalho isso com o meu aluno na sala de aula, daqui a alguns anos a gente vai estar tudo se repetindo, não vai mudar nada. E a história ela tem um papel social muito importante. Acho que é o mais importante de tudo. Eu falei, acho, para não precisar não ficar tanto assim, É meio mas de suspeito de verdade, falar, tem né? um papel Mas assim. social muito importante. Não, mas de verdade, não é? É um papel Sim. social muito importante. A gente está falando ali de formar cidadãos, a gente está trabalhando com ideologias que podem acabar com a vida de um cidadão, pode acabar com a vida de um cidadão. E eu estou falando de um país inteiro, eu estou falando de pessoas que vão estar lá no poder amanhã. E qual é a índole dessa pessoa? Eu relaciono, sim, a índole pessoal para estar trabalhando, né? E eu preciso que essas pessoas cheguem, né, na maturidade identificando e entendendo como que as coisas aconteceram. A história ela serve para isso. Ela vai lá no passado mostrar o que deu certo e o que deu errado. E a ideia é que o que deu errado seja corrigido, não se repita, né? Sim. Se isso não acontecer, a gente não está fazendo nada, a gente está brincando de trabalhar. Então, a ideia é trabalhar, conscientizar essa galera para quê? Olha, dessa forma já deu errado. Não vejo como daria certo. Então, se deu errado, vamos mudar, né? Vamos mudar porque aí a gente está falando do futuro de uma nação para uma geração inteira, para uma sociedade inteira, não é para um ou dois. Sim. É verdade.
Vitória, chegamos ao fim da nossa entrevista. Foi rápido, né? É quando a gente se inspira em tema que a gente gosta, voa o tempo, né? Eu te agradeço muito por sua disponibilidade, por todas as suas falas, elas vão ser muito valiosas para mim, né, nesse processo. E também por tudo que a gente tem produzido, né, nesses longos anos, por mais que esteja distante, né, mas aí é o legado, né? Eu gosto dessa palavra, o legado, né, de colher os frutos de uma coisa que você plantou, né? Uma coisa que foi plantada lá atrás e por mais que você não colha o fruto, mas você está vendo crescer. Então, muito obrigado por sua disponibilidade, muito obrigado por todo o apoio. E assim, chegamos mais a um fim de episódio, né? Nesse podcast. Querido ouvinte, eu te agradeço muito por ter chegado até aqui no final. E eu gostaria de pedir para que você assistisse os próximos e os anteriores que a gente já produziu, que essa troca de experiência é o foco principal desse podcast. Então, a sala dos professores é sua, é nossa, para que a gente possa discutir e nos aprimorarmos nesses quesitos. Até a próxima!